porque o 2025 mal começou, gente, mas vocês estão acompanhando que o noticiário está frenético e pode ser que já esteja dando o tom para esse primeiro semestre. Vamos para os Estados Unidos agora falar de um dia que foi realmente, vai viver na infâmia nos Estados Unidos por muito tempo. No momento são 10 horas e 33 minutos, dando sequência aqui no Morning Show. A explosão de um Cybertruck, o veículo criado pela empresa Tesla do bilionário Elon Musk, em frente ao Trump Hotel, na cidade de Las Vegas, no estado de Nevada, levantou várias suspeitas sobre quem estaria por trás dessa ação. A polícia americana, claro, está trabalhando em turno redobrado, investigando todos os possíveis passos, ligações, conexões entre essa explosão e também ao atropelamento intencional, muita gente ainda já categorizando como um ataque terrorista, que aconteceu em Nova Orleans, no estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, onde um motorista atropelou e matou 15 pessoas brutalmente nas primeiras horas do dia 1º, né? E assunto esse que repercutimos aqui ontem, mas o grande movimento sendo realizado, que está em curso pelas autoridades, é avaliar e averiguar se os dois episódios têm semelhanças apenas superficiais, incluindo o fato de ambos os suspeitos terem usado o mesmo aplicativo de aluguel de carros, de terem servido, de terem muitas semelhanças, eles já tiveram juntos no passado, já estão fazendo conexões. Eventos isolados ou realmente será que o governo Trump já começa com a orelha em pé? Jess? Não, aqui a gente tem alguns traços incomuns, né? O carro em questão que explodiu com um armamento ali caseiro, ele foi alugado por um aplicativo, ficou rodando por Las Vegas antes por mais de 1 hora ali da explosão. E ele foi alugado no mesmo aplicativo do carro que fez o atentado e na outra região ali em New Orleans. Então aqui já nasce uma tentativa, quem sabe é isso que eles estão investigando, o FBI, as demais forças policiais dos Estados Unidos, para chegar a uma conclusão do que estava por trás disso. E a mensagem simbólica que nós vemos, ela é um pouco expressiva, né? Um carro da companhia do Elon Musk, que compõe essa administração, sendo detonado à frente do hotel, do prédio ali do Donald Trump, que é o presidente eleito. Então, assim, é uma mensagem política. E esses atentados, esse tipo de situação, ele é muito comum nos Estados Unidos, na verdade. Claro, eles têm uma habilidade de inteligência, muitas vezes, de bloquear, sejam lobos solitários ou organizações como Al-Qaeda, Estado Islâmico, tantas outras organizações terroristas pelo mundo que operam dessa forma, mas aqui o atentado, de fato, nos dois sentidos, aconteceu. Então, assim, já liga um alerta ao quase empossado, no dia 20, governo de Donald Trump. E tem que ter a devida averiguação para ver se isso vai acontecer em outros locais dos Estados Unidos e para manter esse acompanhamento. Mas é lamentável ver uma situação como essa que coloca a vida de pessoas em risco, no caso dessa explosão, e também do atentado, que realmente fez vítimas, né? Vale mencionar que é muito triste, primeiro dia do ano, já termos vítimas desse tipo de violência política, ideológica tão nojenta e tão baixa. Apesar dos dois terroristas não terem nenhum antecedente criminal identificável, as autoridades já trouxeram um fator que é absolutamente revelador, indícios fortíssimos, Diogo da Luz, no sentido de que os dois alugaram os mesmos veículos no mesmo aplicativo, chamado Turo. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Acho que tá nítido que alguma coisa tem aí. Coincidências existem, mas não são por acaso, né? Tá muito na cara que tem armação política aí. Podemos até chegar na conclusão lá na frente que era coincidência de fato e foram pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa da mesma maneira, talvez inspirados por alguém dando uma ideia dessas. Mas que isso para mim é terrorismo, não tem dúvida nenhuma. Talvez tosco, talvez não tenha surtido todo o efeito que ele quisesse, mas o simbolismo de pegar o carro de Elon Musk, que é um apoiador forte de Donald Trump, e fazer essa explosão com o carro dele, me deixa claramente que é isso. Pode ter sido um pastelão, como foi aquele do Rio Centro, há muitos anos atrás, onde a tentativa, tudo indica, como as pessoas morreram, ninguém tem certeza, era fazer a explosão dentro do lugar onde estava havendo uma conferência, e acabou sendo no carro, no colo deles, como talvez esse caso aí, mas quis aterrorizar a população e mostrando de alguma maneira que quem está próximo de Elon Musk, quem está próximo de Trump, está em risco. A mensagem que quiseram dar, não tenho dúvida que era essa. Além dos explosivos ali que estavam amarrados ali na cama do veículo, né, do Cybertruck da Tesla,
Isso sem mencionar, obviamente, que o Diogo trouxe aqui de forma muito precisa. O simbolismo é carregadíssimo, né? Pô, talvez a grande invenção do bilionário Elon Musk, novo aliado 001 do novo presidente Donald Trump, na frente da portaria principal de uma das suas propriedades mais celebradas, né? Mas tinham fogos de artifício, né? Isso mostra que é muito difícil você prevenir certos atentados como esse, dado que são materiais que você pode comprar de forma muito acessível, muito comum, né? Então, traz esse agravante. Como é que você viu? Olha, Marinho, para mim tá público e eu tenho convicção de que isso foi proposital para dar um recado. E é político, porque se fosse para tentar realizar terror, para tentar matar alguém, etc., não seria simplesmente um carro-bomba na porta de um hotel, estaria no estacionamento, teria tido algum tipo de empenho, ele teria sido interceptado e explodido. Nesse caso não, ele simplesmente está estacionado e explode. O objetivo foi alcançado. E qual era o objetivo? Explodir um carro que é o xodó. É o carro principal aí de produção, não o mais vendido, mas o mais desenvolvido, mais tecnológico de Elon Musk, na frente do hotel do Trump, que leva o nome dele, né? O Trump Hotel, International Hotel de Las Vegas. Então, tá na cara que isso tem recado político. E isso é triste demais, né? O Trump sofreu um atentado gravíssimo durante a campanha, tomou um tiro, foi salvo graças a Deus, que ele conseguiu virar o rosto e o tiro pegou de raspão. Mas isso demonstra que tem muita gente interessada nesse tipo de violência, nesse tipo de caos e quer dar recado. Na verdade, o objetivo, tirando a questão do atropelamento, de vídeo armado, trocou tiro, matou gente, é diferente. Agora, esse carro-bomba, para mim, está muito claro que é um recado político. E esse tipo de violência política que a gente teve aqui no Brasil com a facada, que nós tivemos o atentado contra o candidato à época Trump, agora, depois de sua eleição, o carro-bomba de alguém que está apoiando o governo, que tem um cargo importante, terá um cargo importante, que é o Elon Musk. Toda essa violência política me entristece demais, porque a democracia é saber também perder. A democracia é saber aceitar diferenças e divergências. Agora, a violência só prejudica toda a questão social, interfere na vida de vítimas civis, que não tem nada a ver com essa história, muitas vezes são eleitores da oposição e estão sendo afetados com esse tipo de violência e desses ataques. Isso é muito preocupante, porque pode se agravar, mas a gente sabe que também os Estados Unidos têm uma agência de inteligência, uma das mais evoluídas do mundo. Nós tivemos uma evolução gigantesca depois dos atentados de 11 de setembro, né, por causa do chamado guerra ao terror. Eles monitoram, de fato, muita gente. E Sim. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ser aplicado para inibir esse tipo de ataque. Diogo da Luz, já vou contigo aqui, se você me permite, só trazer o nome desses dois, enfim, alucinados aí. No caso, o sujeito que estava dirigindo, que estava ali parado, estacionado na frente do Hotel Trump em Las Vegas, é o Matthew Livelsberger, de 37 anos, ex-membro do Exército americano, inclusive era um dos Boinas Verdes, que é um grupo de tático, assim, de elite. E no caso de New Orleans, agora sim é o sujeito que está projetado, o rosto dele aí na nossa tela da Jovem Pan News. E, claro, é o Shamsuddin Jabbar, de origem saudita, mas é cidadão americano, 42 anos, também do Exército americano, e foi um sargento em determinado momento. Agora já começa a surgir que possivelmente, muito provavelmente, os dois serviram na mesma base militar, talvez com alguns anos de distância, mas, desculpa, os indícios vão se avolumando. Diogo da Luz. A coincidência começa a se explicar cada vez mais, né? Agora, só para deixar claro, porque houve realmente uma conotação política, mas a conotação política é essencial para caracterizar o crime de terrorismo. Não há terrorismo sem objetivo político. Por isso, eu acho ainda mais que esses dois atos, ainda mais com essa fala do Marinho, são de terrorismo, sim. Pode ser considerado desertores, talvez, pessoas que, enfim, traíram o seu governo de alguma maneira. Jess Peixoto tem um detalhe aqui que é revelador também. Não, sim, no caso de New Orleans, o FBI, ou seja, uma fonte oficial, confirmou que encontrou no fundo do carro uma bandeira do Estado Islâmico. Então, por isso que a gente já olha para um contorno mais dramático para essa situação e por isso que ela ressalta até mesmo mais atenção. Lembrando que eu me refiro aqui ao caso de New Orleans, que fez já 15 vítimas, e não ao caso da Trump Tower, que fez já 7 vítimas acidentais e um morto que teria sido motorista. Então, com certeza, isso ressalta já
mais uma preocupação se são ou não ataques orquestrados. Tudo está indicando, como vocês podem ver, que sim. Agora, os idiotas de plantão sempre na internet já partiram para a tese de que, não, foi a bateria do veículo elétrico da Tesla que pegou fogo e gerou essa explosão. Então, realmente, as pessoas se apressam a chegar a essas conclusões absolutamente patéticas, mas o fato é o seguinte: o próprio xerife do condado de Clark, que é onde fica a cidade de Las Vegas, em Nevada, acabou de dizer que foi a estrutura metálica super reforçada, futurista ali do Cybertruck, que foi diretamente responsável por conter um prejuízo muito maior. Inclusive, não houve sequer estilhaços, inacreditavelmente, na portaria. O vidro sequer foi quebrado da portaria ali do próprio hotel. Então, talvez o sujeito quis fazer ali um ato simbólico, grandioso, para marcar posição, mas, de qualquer maneira, enfim, o prejuízo em si, a nível material e humano, só ficou na conta dele, né? Para a gente arrematar aqui, Diogo da Luz, sua expectativa olhando adiante, governo Trump começando com as costas contra a parede? Eu acho que não. Eu acho que o que eu estou realmente curioso desse governo que começa aí, Marinho, é como ele vai ser. Porque o Trump tem apoiadores, na sua maioria, de altamente conservadores, nacionalistas que querem fechar o país. E tem, por exemplo, Elon Musk e outros que o apoiam com uma visão diferente, com uma visão realmente de defesa da liberdade individual, daquele conceito original dos Estados Unidos de dar muito mais autonomia para o cidadão, para todos que queiram ali trabalhar. A dúvida que fica para mim é qual a vertente do Trump que vai prevalecer. Aquela que escuta mais pessoas como Elon Musk e outros intelectuais que estão próximos dele, ou aquele como, por exemplo, o seu vice-presidente, que é mais de fechar os Estados Unidos contra o mundo. Vale lembrar que os Estados Unidos cresceram de verdade na medida em que se abriram para o mundo e não em que se fecharam. E até um detalhe, André, eu acho que isso ressoa bem para a imagem do Trump assumindo o mandato. Por quê? Porque os Estados Unidos é muito sensível a atentados terroristas pelo 11 de setembro, por tudo o que aconteceu. Atentados como em Boston, da corrida de Boston. Então, assim, querendo ou não, o fato de, antes de assumir, ele já está sofrendo com esse aumento dos números de atentados terroristas, ou seja, com essa raiva, na verdade, eu acho que humaniza a figura dele e até fortalece uma parte do discurso dele que é bem nacionalista e de proteção e cuidado dos Estados Unidos da América. Então, no final das contas, eu acho que em termos de imprensa, mídia e até mesmo de relações públicas para o governo Trump, isso cria uma narrativa de força dele, não uma narrativa de fraqueza em relação ao momento presente. Agora, quando essa inovação do Cybertruck, por exemplo, se torna arma e escudo por um lado, o futuro se torna refém do presente. O que eu quero dizer com isso? O sistema de rastreação interno do Cybertruck foi fundamental para o sujeito ser identificado, qual foi o trajeto dele até estacionar lá aquela nave espacial e cometer o ato terrorista. Então, acabou que talvez ricocheteou o tiro, né? O feitiço virou contra o feiticeiro, de certa maneira. Então, o sujeito ainda é despreparado e morreu abraçado com o capeta.